Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor Vitor Hugo, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo no projeto Aprova Mais Enem dos Concursos, essa importante iniciativa do governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado de Educação, garantindo a você aulas diversas, aulas de todas as disciplinas que você precisa para o seu concurso nacional unificado. Hoje a gente vai continuar um tema importantíssimo para o direito administrativo, que é o tema do controle e responsabilização da administração. Fecharemos em especial o ciclo no tema da improbidade administrativa. Além dessa aula, não deixe de baixar a apostila sobre esse tema com fechamento e com diversas questões para treinar, que está no QR Code da sua tela e que está no link que consta na descrição desse vídeo. Bom, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Eu expliquei um pouco sobre a importância da Lei de Improbidade Administrativa, importantíssima para os movimentos, para os projetos de compliance, importantíssimo para o combate à corrupção na administração pública, importantíssimo para proteger o erário, ou seja, para proteger os seus interesses, que é de uma administração com probidade, de uma administração segura, de uma administração cujos atos administrativos sejam lícitos e todos alinhados ao interesse público, alinhados ao interesse da coletividade, alinhados aos princípios da administração pública, em especial ao princípio constitucional da moralidade, que está previsto lá no artigo 37 da Constituição da República. Hoje, tendo debatido um pouco sobre a Lei de Improbidade Administrativa, tendo debatido um pouco sobre as modalidades que a lei traz de improbidade administrativa, nós trataremos especificamente sobre as sanções aplicáveis a cada um dos casos de improbidade administrativa. A gente já viu, inclusive, que os atores que atuam como improbidade administrativa podem ser os agentes públicos ou podem ser particulares que eventualmente estavam em colaboração, particulares que concorreram para aquele ato ilícito, seja um ato omissivo ou comissivo, desde que doloso, e que concorreram, portanto, para aquele dano ao erário, aquele dano aos princípios da administração pública ou por aquele enriquecimento ilícito. Cada uma dessas categorias, cada uma dessas modalidades tem sanções, ou seja, tem responsabilizações, formas de responsabilizações aos agentes autores, aos polos ativos dessas ações. As sanções, por exemplo, então, foram definidas pela lei, devendo ser aquelas aplicadas ao agente conforme a natureza do ato de improbidade praticado. Quanto mais grave for o ato, maior será a sanção. É óbvio, nós temos o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Quanto mais grave for o seu ilícito, quanto mais grave for o ato de improbidade administrativa, maior será a sua sanção. Se for um ato de improbidade administrativa que, embora seja imoral, seja ilegal, mas seja um ato menos gravoso, a sanção também será uma sanção menor e menor potencial. Quando a gente traz aquelas três categorias, aquelas três modalidades de improbidade administrativa, sendo, por exemplo, o enriquecimento ilícito, o dano ao erário, no artigo 10º e no artigo 11º, os danos aos princípios da administração pública, nós temos essas três modalidades, eu vou ter, então, sanções diferentes a cada um tipo de modalidade. Lembrando que os artigos trazem justamente uma gradação de forma decrescente quanto à gravidade. Ou seja, o 9, artigo 9º, é o mais gravoso, quando se fala de enriquecimento ilícito. Artigo 10º é mediano quanto à gravidade, quando se fala de dano ao erário. Nesse caso, você não está enriquecendo, mas você está gerando, eventualmente, um dano ao erário. E o 11º é o menos gravoso dos três, embora também seja grave, claro, porque você está levando danos aos princípios, você está desrespeitando os princípios da administração pública nas condutas elencadas nos incisos do artigo 11º. Então, artigo 9º, artigo 10º, artigo 11º vão trazendo do mais grave para o menos grave.
Na Constituição, o artigo 37, parágrafo 4º, nos traz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que ele nos traz aqui, primeiramente, é algumas possibilidades de sanções, algumas possibilidades de responsabilização para esses agentes. A primeira que ele traz é a suspensão dos direitos políticos. Vocês talvez já tenham visto algum parlamentar, algum político que eventualmente se enquadrou, alguma conduta sua se enquadrou num ato de improbidade administrativa e ele teve a suspensão dos direitos políticos, ou seja, na eleição subsequente ele não pôde se candidatar em razão de algum ato pretérito, de algum ato passado de improbidade administrativa. A perda da função pública também é uma possibilidade, a pessoa pode perder a sua função pública. Seja a função de um cargo, seja a função de um cargo político, seja a função de um cargo efetivo. A indisponibilidade dos bens, ou seja, ele não vai poder dispor, vender, se desfazer de algum bem que esteja em seu nome. Os bens ficam indisponíveis. É claro, eventualmente, ao final de uma ação, de uma responsabilização, ele vai ter que ressarcir o erário, eventualmente. Ou seja, os bens dele têm que ficar indisponíveis para garantir, para proteger o eventual cumprimento de uma penalidade. E o ressarcimento ao erário, se você enriqueceu ilicitamente, se você se apropriou de algum bem do erário ilicitamente, você tem a possibilidade de ter que ressarcir o erário, segundo a lei de improbidade administrativa. O parágrafo 4º ainda nos traz a possibilidade, e deixa bem claro para a gente, que não se confundem as responsabilizações cíveis da lei de improbidade administrativa e as responsabilizações penais. Ou seja, por um mesmo ato, por um mesmo fato seu na administração pública, seu não, que você não vai cometer um erro desse, mas eventualmente algum agente público, pelo mesmo ato, pelo mesmo fato, ele pode ser responsabilizado penalmente, criminalmente, responder às ações do Código Penal, dos tipos do Código Penal, ou você pode ser responsabilizado também, e você pode ser responsabilizado também, pela lei de improbidade administrativa. As duas ao mesmo tempo. Isso não significa que você vai estar respondendo duplamente pelo mesmo ato, que há um bis in idem, como se diz no direito. Não quer dizer. Você vai estar, de uma forma, respondendo pela lei de improbidade administrativa e na dimensão civil, e do outro lado, na dimensão penal, pelos crimes que você eventualmente cometeu. Então, elas não se confundem. Quanto ao primeiro tipo, que nós temos lá no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, a primeira modalidade, a do enriquecimento ilícito, eu tenho as sanções para a hipótese de enriquecimento ilícito. Está lá no artigo 12º, inciso 1º. Quais são as possibilidades de responsabilização? A primeira é a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ou seja, se a pessoa enriqueceu ilicitamente, ela vai perder esse valor que ela adquiriu ilicitamente. A gente está falando de uma ilegalidade. A gente está falando, por exemplo, do fulano de tal, prefeito da cidade tal, que enriqueceu ilicitamente por meio de um processo de licitação fraudulento. Ele recebeu valores, por exemplo, da empresa que venceu a licitação. Recebeu de forma ilegal, recebeu de forma imoral. Ele enriqueceu ilicitamente. A primeira possibilidade, portanto, é que ele perca todos esses bens e os valores que ele recebeu ilicitamente. A gente vai usar esse exemplo para manter. Segunda possibilidade, perder a função pública. Ele tem a possibilidade de perder a função que ele exercia, se comprovado esse enriquecimento ilícito. Segunda hipótese, a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Digamos que esse mesmo prefeito, ele foi enquadrado, foi comprovado que ele realmente enriqueceu ilicitamente. Ele pode, portanto, cair nessa hipótese de suspensão dos direitos políticos. Ele vai passar 14 anos sem poder se eleger, sem poder se candidatar, porque esse direito político, ele vai perder, será suspenso durante 14 anos.
Temos ainda, quanto ao enriquecimento ilícito, o pagamento de multa cível equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Novamente, a lei de improbidade administrativa fala de uma responsabilização na dimensão cível e não na dimensão criminal. Você pode responder pelos crimes, o prefeito, de que eu dei o exemplo, pode responder pelos crimes na esfera penal. Aqui a gente está discutindo na esfera cível. Se ele enriqueceu ilicitamente, se ele recebeu 2, 3, 20, 50 milhões ao seu patrimônio, ele vai ter que pagar uma multa cível, vai ter que devolver isso ao erário por meio de uma multa de natureza cível, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Se ele recebeu 2 milhões a mais, ele vai ter que pagar uma multa no valor de 2 milhões. Se ele recebeu 50 milhões, ele terá que pagar uma multa no valor de 50 milhões. E a última hipótese de sanção ao enriquecimento ilícito é a proibição de contratar com o poder público, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Ou seja, ainda tem a hipótese dessa pessoa, desse prefeito, ser responsabilizado na proibição de contratar com o poder público. Por que o legislador entendeu isso? Porque se entendeu que aquela pessoa teve uma conduta imoral com a administração pública e para proteger a própria administração pública, para proteger o próprio interesse público de eventuais futuros ilícitos, de eventuais futuros atos de improbidade administrativa, se suspende por até 14 anos a possibilidade dessa pessoa contratar com a administração pública. Enriquecimento ilícito, então, é a categoria, é a modalidade mais gravosa de improbidade administrativa. A gente tem a perda da função, o cancelamento dos valores recebidos, a multa no valor para ressarcimento, a proibição de contratar com o poder público, a suspensão dos direitos políticos. Nós temos essas que são, portanto, já que eu tenho a modalidade de ato de improbidade administrativa mais gravosa, eu tenho as sanções mais gravosas, no caso. Professor, eu não vi nesse caso, dentre as sanções, a prisão a ele. Eu não vi nesses casos a possibilidade na restrição do direito à liberdade, na restrição de outros direitos que a gente vê em outros crimes do Código Penal. Por que isso? Por que a lei não prevê, por exemplo, uma prisão? Ora, ela não prevê essas questões, esse nível de sanção, porque essas são penalidades previstas no Código Penal. E, eventualmente, se ele incorrer num crime de enriquecimento ilícito, ele também responderá nas sanções penais, na dimensão, na esfera penal. E nessa esfera, ele poderá ser responsabilizado também, por exemplo, tendo restrição à sua liberdade de ir e vir. Mas aqui, no âmbito cível, essas são as penalidades previstas ao crime de enriquecimento ilícito, que é a mais gravosa, a modalidade mais gravosa de improbidade administrativa. Quanto à lesão ao erário, artigo 10º vem lá as possibilidades de lesão ao erário e os conceitos de lesão ao erário. As sanções previstas para a hipótese de lesão ao erário estão previstas lá no artigo 12º, no inciso 2º. E são hipóteses: a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância. Ou seja, ele traz a possibilidade de, na lesão ao erário, você ter recebido também ou ter acrescido algum valor de forma ilícita ao seu patrimônio. Se isso ocorrer, você perderá. Perda da função pública também é previsto aqui na lesão ao erário. Suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Ele dá o limite de 12 anos para suspensão dos direitos políticos, o direito de se candidatar, portanto de ser eleito. O pagamento de multa cível equivalente ao dano. E aí, veja só, na anterior, no enriquecimento ilícito, a gente falou de pagamento de multa no valor que você enriqueceu, que era enriquecimento ilícito. Aqui não há necessariamente um enriquecimento ilícito, não necessariamente você incorpora aquele valor para si. Mas, efetivamente, como é lesão ao erário, você tem um dano ao erário, tem um dano aos valores públicos.
Nesse caso, você vai pagar a multa equivalente ao valor do dano, ainda que você não tenha recebido. E por último, a hipótese na proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Novamente aqui eu também tenho a proibição de contratar, para que se proteja a administração pública, para que se proteja o erário, para que se proteja o próprio interesse público e os princípios da administração pública. Falamos do enriquecimento ilícito, falamos do dano ao erário, falta, portanto, a última hipótese, a menos gravosa das três, que é o atentado aos princípios da administração. Essas sanções estão previstas também lá no artigo 12º, no inciso 3º. As hipóteses são o pagamento de multa cível de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Ou seja, você recebe uma remuneração, você pode pagar uma multa cível de até 24 vezes. Perceba que nesse caso, o pagamento, o valor da multa, ele muda. O critério para se estimar o valor da multa, ele muda. Nas modalidades anteriores, a gente tinha o valor da multa ou no que você recebeu ilicitamente ou no que você gerou de dano ao erário. Aqui, o valor da multa vai ser calculado a partir do valor da remuneração percebida pelo agente público. Isso ocorre justamente porque, nesse caso, não necessariamente ele vai ter enriquecido, não necessariamente ele gerará um dano ao erário. O que a gente tem é um atentado a princípios da administração pública. Portanto, eventualmente, ele nem vai ter enriquecido ilicitamente ou gerado algum dano. O valor da multa cível, nesse caso, portanto, pode ser o valor com base na sua remuneração, na remuneração que ele percebe da administração pública. Então, se ele recebe R$10.000 da administração pública, ele pode ser responsabilizado em até R$10.000 vezes 24 vezes. 240 mil reais, portanto. Ele pode ser responsabilizado como teto da multa cível. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Ele traz novamente essa proibição de contratar para que se proteja a administração pública, mas ele coloca um limite bem menor do anterior. Anteriormente se falava em 14 anos, em 12 anos e agora não superior a 4 anos. Essa pessoa terá que ficar 4 anos sem contratar, sem ser contratado por meio de uma licitação, de uma dispensa, de uma contratação direta. Não pode contratar, não pode ter incentivo fiscal ou incentivo creditício com a administração pública. Nós temos aqui, muito brevemente, um quadro comparativo para que se entenda sobre as sanções, o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e a lesão a princípios. Quanto ao ressarcimento ao erário, ocorre no caso dos dois mais gravosos, do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao erário, mas não ocorre esse ressarcimento quanto à lesão a princípios, porque nesse caso não necessariamente houve uma lesão ao erário, então não tem o que se ressarcir se não houve uma lesão. Perda da função pública, a gente viu essa previsão nos dois mais gravosos, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, mas não tem a possibilidade de perder a função por lesão a princípios. Quanto à suspensão dos direitos políticos, a gente também tem ela se manifestando de formas diferentes em cada uma das modalidades. Enriquecimento ilícito suspende os direitos políticos por até 14 anos, prejuízo ao erário suspende por até 12 anos e lesão aos princípios não prevê a suspensão dos direitos políticos. Quanto à perda dos bens acrescidos ilicitamente, ela deve ser aplicada no enriquecimento ilícito. Ela pode, uma possibilidade de ser aplicada no prejuízo ao erário e ela não será aplicada na lesão a princípios. Quanto à multa cível, no enriquecimento ilícito será pelo valor do acréscimo patrimonial de quanto ele recebeu. No prejuízo ao erário será
pelo valor do dano ao erário, e na lesão aos princípios poderá ser até 24 vezes o valor da remuneração. E quanto à proibição de contratar ou receber benefícios fiscais, nós também temos prazos distintos. Quanto mais gravoso, maior o prazo. 14 anos, 12 anos e 4 anos, esse último no caso da lesão a princípios. O que a gente percebe nas sanções é basicamente quanto maior a gravidade do dano, do ato de improbidade, maior, portanto, as sanções ao ato de improbidade administrativa. Para revisar, nós temos que, de acordo com a lei de improbidade administrativa e as alterações dessa lei, assinalar a opção que corresponde a uma das sanções possíveis de serem aplicadas ao ato ímprobo, assim que se chama o ato de improbidade administrativa, que configure prejuízo ao erário. A perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, acréscimo este que é presumido quando configurado prejuízo ao erário. Letra B, proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 14 anos. Letra C, multa cível de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Letra D, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. E letra E, perder a função pública, ainda que o agente possua vínculo diferente do que possuía à época da prática do ato ímprobo. O que ele faz aqui é misturar as sanções com as modalidades, né, justamente para ver se você está alinhado quanto à sanção e à correspondente modalidade a que se refere. A resposta correta é suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Segunda questão, os atos de improbidade administrativa são vistos como uma forma de violar a moralidade administrativa no âmbito da administração pública. Com isso, os atos de improbidade administrativa importarão em penalidades caso tais ações venham a ocorrer, exceto, aqui ele coloca uma exceção para você. Tem 4 opções corretas, tem uma opção errada. Letra A, a gente está falando aqui no caso de improbidade administrativa e das penalidades. Letra A, cassação dos direitos políticos. Letra B, perda da função pública. Letra C, indisponibilidade dos bens. Letra D, ressarcimento ao erário. E letra E, suspensão dos direitos políticos. Obviamente, a cassação dos direitos políticos não ocorre em nenhuma das modalidades. Não se caça os direitos políticos, você suspende por um prazo determinado. Na sanção mais gravosa, a modalidade de improbidade administrativa mais gravosa, você vai ter a suspensão por até 14 anos. Na possibilidade máxima da pessoa que tiver o maior erro possível na administração pública, você suspende por até 14 anos. Você não caça efetivamente os direitos políticos. Está errado aqui o elemento da cassação. Todos os demais estão corretos e previstos no artigo 12º da Lei de Improbidade Administrativa. Assim a gente finaliza o ciclo da improbidade administrativa. Não deixe de revisar, não deixe de analisar as questões que estão no seu documento e também, é claro, de seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho para ficar atento às próximas aulas para o seu concurso nacional unificado, para a sua preparação na jornada ao cargo público. A gente se encontra na próxima aula, bons estudos e até lá!